Agora a gente vai receber aqui no Visão CNN a Priscila Yazbek, porque se tem alguém que ainda acha que tudo isso que está acontecendo não tem a ver com a sua própria vida, que não se interessa por política, olha, fique sabendo que essa crise institucional entre o Supremo e o Planalto impacta no mercado financeiro. Consequentemente, um dia essa conta chega para cada um de nós. Veja que a Bolsa fechou o dia em queda de 0,14% ontem, mesmo após uma alta de quase 10% das ações da Petrobras, que tem um peso de mais de 10% no Ibovespa. Então, Priscila Yazbek, a gente mais uma vez tem o prazer de te receber aqui para nos trazer esses esclarecimentos. Primeiro, eu queria que você confirmasse essa que é a minha impressão, quer dizer, que tudo o que acontece lá em cima vai acabar respingando aqui embaixo, né, em algum momento. E também, qual é o entendimento do mercado quando se tem uma situação, como a gente está vendo, tão confusa, que muitos chamam, inclusive, de a mais confusa desde a redemocratização? Pois é, prazer todo meu, Carla tá aqui de novo. O que a gente viu ontem é um sinal do que está acontecendo e como o mercado reage a essas crises. Então, como você falou, o Ibovespa fechou em queda, isso apesar de a Petrobras ter subido quase 10%, com um balanço muito positivo, distribuição de mais de 30 bilhões de reais em dividendos, isso animou muito o mercado. Mas o que aconteceu depois foi que assim que Fux cancelou a reunião entre os três poderes, a gente teve o Ibovespa Futuro, que atua depois do fechamento do mercado, acelerando as perdas. Então o Ibovespa fechou em queda de 0,14%, o Ibovespa Futuro aprofundou as perdas, fechou em queda de 0,75%. Daí o que aconteceu? O mercado começou a digerir um pouco essa situação e aí hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, principalmente por causa da manifestação dos empresários. Então a gente teve aquele manifesto em favor da democracia, em favor das eleições. Importante, os empresários participaram, o presidente da Suzano, Luiza Trajano do Magazine Luiza, economistas, banqueiros do Itaú, Credit Suisse, de outras instituições se manifestando contra esses ataques à democracia, esses ataques ao STF. Isso traz uma certa segurança de que a gente não vai ter algum arrobo aí nas questões democráticas, principalmente porque a gente sempre vê muito do lado do mercado, né, Carla, esse sentimento e o que a gente vê é que em muitos momentos da nossa história, quem dita o rumo do que vai acontecer na política é o dinheiro. Então o dinheiro se mostrou incomodado com isso e aí o que a gente está vendo hoje é um pouco a situação se acalmando. Só que a gente ainda tem muito risco pela frente. A gente separou aqui uma tela para mostrar alguns dos principais riscos que a gente tem aí nesse ambiente de negócios. Então a gente tem uma volatilidade muito grande, ou seja, mesmo com a alta hoje da Bolsa, que está sendo influenciada por fatores externos, dados de emprego lá nos Estados Unidos, a gente tem um clima de sobe e desce muito forte. Por quê? A gente tem a crise institucional, então apesar da redução do risco, com os donos do PIB se manifestando, isso deve se manter. Os próprios analistas políticos estão falando que Bolsonaro não vai baixar o tom, deve continuar mantendo essa crise acesa. A gente tem também risco fiscal e isso é muito importante para o mercado, com discussões de Bolsa Família turbinado, foi o que a gente conversou aqui da última vez. A gente tem também riscos ao teto, né? Exatamente, risco do teto de gasto. A gente tem a discussão sobre o refis, então o Senado ontem aprovou um perdão às dívidas aí de empresas, vai passar pela Câmara ainda. Hoje deu uma desanuviada essa questão, porque saiu uma notícia dizendo que na Câmara alguns pontos desse texto não vão passar para adiante, mas é algo que poderia trazer mais gastos para as contas públicas. Acrescento a manifestação também dos empresários contra o texto da reforma tributária, conforme está nesse momento, né? Porque aumenta a carga tributária, né? Exato. Então, assim, quando você olha no detalhe também a reforma tributária, você vê um aumento de carga tributária, principalmente para as grandes empresas que são responsáveis por 85% da arrecadação no país. Então, são esses empresários justamente que se manifestaram. E aí a gente tem também aqui crise hídrica, então lá para frente a gente já está vendo muitos especialistas falando que talvez nesse ano a questão se segure, mas para o ano que vem está bem preocupante a situação, isso bate na inflação, bate no custo de energia e a gente tem eleições de 2022, um cenário muito polarizado, trazendo incerteza. O que acontece nesse cenário todo? O investidor estrangeiro, ele vê que a gente tem um ambiente de risco elevado, ele tira o seu dinheiro do Brasil. Ao tirar o dinheiro do Brasil, o que acontece? A gente tem menos dólar circulando na economia. Circulando menos dólar na economia, a gente tem um efeito de alta na moeda. E dólar, a gente já falou 1000 vezes aqui, o dólar acaba batendo no preço do pãozinho, no preço de várias coisas, inflação,
pior coisa para os políticos é quando a inflação aumenta também. Então vamos ver o desfecho. É o momento que eu falei que chega no andar de baixo.